Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podmaster, seu programa de espiritualidade, desenvolvimento pessoal e negócios. Essa semana nós vamos falar sobre o tema julgamento. É um tema bem complexo, controverso e vai gerar bom conteúdo, uma boa discussão aqui. Claro que a gente fala discussão, mas de uma forma amigável, né? Nós vamos transcorrer o tema aqui, né? E, se possível, né, a gente tiver alguma dúvida dos telespectadores, tiverem alguma pergunta, podem mandar aí no chat, que a gente vai responder na medida do possível. Antes da gente iniciar propriamente o programa, vamos ouvir o Marcos falando um pouquinho sobre os patrocinadores do estúdio. Fala pessoal, boa noite. Vamos falar hoje da Fix Imóveis Imobiliária da cidade de Itaém, que atende toda a região, com mais de 6 mil imóveis cadastrados, especialistas em chácaras, terrenos alto padrão, médio padrão e casas populares. Se precisar de imóvel, pode chamar a Fix, porque eles têm corretores capacitados e sempre atendendo vocês da melhor maneira. Precisou de imóveis para comprar ou vender? Fix Imóveis, é isso mesmo, pessoal. Fix Imóveis do Grupo Oliveira. Agora vamos falar de uma empresa de Itaém que faz camisetas personalizadas. Vocês já viram as camisetas da Move? Então acesse o site www.usefresco.com.br e você vai ver a coleção completa da Move com um material muito bom, com qualidade da reserva. Isso mesmo, uma empresa de Itaém que tem camisetas personalizadas. E você que tem empresa e quer ter camisetas para a sua empresa, não é uniforme, hein? São camisetas personalizadas com logo, com um símbolo da tua empresa e até artes eles criam para você. Então é só chamar o pessoal da Fresco no www.usefresco.com.br e tenho certeza que as camisetas são a partir de R$ 69,90 com uma qualidade incrível. Chame a Fresco. E atenção mulheres, você tem a oportunidade agora de lavar e escovar o seu cabelo quantas vezes quiser por R$ 197. É isso mesmo, mais barato que lavar o cabelo em casa. Você sai de um evento, sai de uma praia, de uma piscina, de um jogo esportivo, você está pronta para qualquer ocasião com a Loucas por Beleza. Precisou, é só chamar no telefone 13 988 17 1640 ou no endereço Rua João Mariano Ferreira, número 33, no centro de Itaém. Ou seja, não deixa para escovar o cabelo em casa, porque vai sair caro. Vai lá no Loucas por Beleza. E esses são os recados de hoje. Muito obrigado, pessoal, e ótimo programa. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, né, bem controverso. Estamos aqui com o nosso convidado, que ele é diácono e também ele logo vai ter um herdeiro aí a caminho, né? Oh, glória a Deus. Marido da Flávia Mônica da Silva Santana Viário. Flávia. Então nós vamos receber aqui o nosso convidado, Enzo Viale. Seja bem-vindo, Enzo. Então, esse tema é um tema que gera polêmica, né? Muitas pessoas falam sobre esse tema julgamento. Então, o pessoal já pensa assim, mas julgamento do quê? Será que é julgamento lá no fórum, lá? Tá tendo algum processo, algum julgamento lá de alguma causa lá? Julgamento, a gente vê isso no nosso cotidiano quase sempre, né? Por exemplo, se a gente... Todos os dias, né? Todos os dias. Todos os dias. Se a gente, por exemplo, vai numa agência de carro, vamos dizer, a gente vai lá de bermuda, chinelão, uma regatona lá, vai lá para ver um carro. Qual que é a maneira lá que alguém vai receber a gente? Ou nem vai receber, vai olhar pra gente lá mal vestido, lá já vai fazer o quê? Já vai julgar a nossa aparência, né? E vai achar, não, esse aí tá só olhando, não vou nem atender, né? A gente passa por julgamento no nosso cotidiano, nos negócios. Nos negócios, se a pessoa ela tiver bem aparentada, né, bem arrumada, tiver lá com seu terno sempre alinhado, quem trabalha em escritório, um juiz, um advogado, olha muito a aparência da pessoa, né? Nos negócios, numa bolsa de valores, é muito olhado isso, né? Eu acho que isso depende muito do caráter da pessoa, né? Mas infelizmente, hoje a primeira coisa a ser vista é aparência, né? Aparência, modo de fala, que também é muito importante para todo mundo, mas infelizmente é a primeira coisa a ser vista. Sim.
E, infelizmente, esse julgamento, pré-julgamento, foi se introduzindo dentro das igrejas, dentro da religião. O que você, Enzo, você pensa sobre isso? Qual que é a sua concepção desse assunto? Sim. Vamos lá. Primeiramente, quero louvar a Deus, né, por esta oportunidade e louvar a Deus pela sua vida, que me trouxe aqui a ser convidado para que nós possamos falar sobre julgamento. Pois bem, quando nós falamos de julgamento, eu quero aqui ter uma base bíblica para isso, que está no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 7, e Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. Jesus também, ele vai nos dizer, olha, como você está enxergando um cisco no olho do seu irmão, tendo você uma trave no seu? O que Jesus está querendo dizer com isso, né? A pessoa tem uma trave no seu olho, mas ela consegue enxergar um cisco que está no olho do seu irmão. Isso é claro que Jesus está nos ensinando que, primeiro, para me ajudar alguém, eu já tenho que estar ajudado. É como se para levantar alguém, eu tenho que estar levantado. Porque não faz nenhum sentido eu estar prostrado, caído, e querer ajudar alguém que está caído. É como se fosse um cego guiando outro cego. Exatamente. É uma coisa que eu falo muito, o Luan está de prova, eu falo muito para ele e para os jovens que me seguem e têm me acompanhado. Não aceite opiniões construtivas de quem nunca construiu nada. Não aceite opiniões construtivas de quem nunca construiu nada. Exatamente. Então, esse âmbito de julgamento está ligado também à ramificação. O que é uma ramificação? Ramificação está ligada a raízes em diferentes partes. Quando a gente fala de julgamento, a gente só pensa na área verbal, na ação verbal. Fulano falou uma coisa, fulano falou outra coisa, mas o julgamento, ele não está ligado somente na área verbal. Está em muitas partes em que o julgamento ele cabe. Como, por exemplo, na área visual, está na nossa mente, nos nossos lábios, nas nossas atitudes. Então, o julgamento está ligado a tudo isso. Quando a gente fala de julgamento, é um assunto sério e, além de ser sério, também é um assunto delicado. Mas eu tenho certeza que essa conversa vai alcançar muitas pessoas e vai fazer com que possamos melhorar as nossas atitudes e a nossa maneira de viver. Você já presenciou, já viu isso acontecendo? Seja no ambiente familiar, seja na sua vida cotidiana, ou até mesmo dentro de uma igreja? Você já viu isso, presenciou isso? Então, o julgamento faz parte, na verdade, do meu cotidiano, né? Como eu já havia dito para você, eu sou pregador da palavra do Senhor, ministro, saio para fora, e aí do lado de fora a gente vê de tudo, né? E, inclusive, eu, graças a Deus, nunca sofri um julgamento verbal, mas a gente que é de cor, a gente sabe que o preconceito, né? A pessoa não precisa falar, né? Basta somente um olhar, a pessoa olha de uma maneira diferente, ela te mede de cima a baixo, você entra, ela te olha e a gente percebe, a gente sabe quem é e quem não é. Mas, inclusive, teve um episódio que eu pude ver, uma pessoa que chegou para ser atendida, né, num estabelecimento, não sei o que vendia, se era bolo, se era coisas de confeitaria, e chegou um homem de regata, bermuda e chinelo, e ele chegou para pegar o cardápio. E em seguida chegou alguém de terno, social, bem vestido, apresentado. E a pessoa que estava atrás do balcão, enquanto aquela pessoa que tinha chegado primeiro pegou o cardápio para ver o que ela ia pedir, quando a outra chegou, ela tirou o cardápio da mão daquele que estava aparentemente, né, de uma forma não comportada, tirou o cardápio da mão dele e entregou para o outro que estava comportado. Não só preconceito, mas falta de educação ainda por cima, né?
Ele simplesmente virou as costas Diminuiu a e pessoa. foi embora. Ele fez isso, ele diminuiu a pessoa. Exato, Por completo. exato. Não precisou Então, nem falar nada. ela não precisou falar nada, ela não disse nada, e ali a gente constatou, né, esse crime, que é um julgamento. Para mim, na minha opinião, isso é um crime. Eu né? também Sim. entendo como crime. A gente Humilhação. julgar, ou quando a gente fala de preconceito, né? O preconceito é um conceito pré-concebido, pré-estabelecido, né? Às vezes o preconceito vem do ambiente familiar, às vezes a forma que você é criado, às vezes a forma que você é instruído, às vezes do seu trabalho, do seu cotidiano. Muitas vezes você tem um conceito de alguém, ou de alguma coisa, de alguma pessoa, seja lá do que for, que não condiz com a realidade. Você mesmo fez aquele julgamento e aquilo é verdade para você. Sim. Então, isso que às vezes a gente tem que tomar muito cuidado, né? Preconceito é um conceito que às vezes vem de raiz profunda, né? Vem lá do nosso ensinamento, vem de berço às vezes, né? É que nem a situação que você falou do cardápio que foi tirado. Sim, sim. Isso também vem de berço, né? A educação, né? Princípios, A educação Isso. vem de casa, né, cara? vem de casa. E vem de todo lado, né, cara? De mãe, de pai, de irmão. Ainda mais se for se tratar de crianças e no tempo de hoje, cara. Nossa, é incrível. Eles acatam tudo, pegam tudo, guardam e aprendem. Aquilo ali fica com eles. Até eles um dia fazerem, e se não tiver ninguém pra pontuar, pra corrigir, vai crescer com isso na cabeça, achando que é certo. E ainda nesse assunto, vale a pena a gente lembrar que ao a pessoa falar, isso já foi pensado na mente. Né? Então, exatamente. já está na mente. Passou pela mente primeiro. Sim. Então, a gente fala do nosso coração, de que coisas que a gente fala, né, vem do nosso coração. Então, antes da pessoa falar, isso já está na mente dela. Você disse uma coisa interessante, que as pessoas criam um pré-julgamento, né, e para ela é verdade. Na verdade, isso é um julgamento que para ela é verdade, mas na verdade não é verdade. Por quê? Essa verdade que a pessoa tem de um julgamento acerca de alguém ou de alguma coisa que está acontecendo, é uma verdade que subiu ao seu coração com um fundo de mentira. Por quê? Porque aquilo é verdade para ela, mas não é a realidade da pessoa que está ouvindo. Então, a gente vai ver pessoas julgar ser certa, julgar estar posicionada, mas na verdade ela não está posicionada, ela não tem estrutura para falar aquilo, né? E se percebe que ela quer diminuir, ela não quer acrescentar, nem ajudar. É por isso que eu disse, não aceite opiniões construtivas de quem nunca construiu nada. Sim. Né? Como que eu vou julgar, como que eu vou falar para alguém acerca de casamento se o meu casamento não está estruturado? Como é que eu vou dar um conselho para casais se eu não converso com a minha esposa, não tenho comunicação com a minha esposa? Como eu vou falar de depressão se eu nunca vi alguém que sofreu depressão, eu nunca tratei de alguém que teve depressão? Então, você ouvir opiniões de pessoas que têm um casamento falido, separado, não tem relacionamento com o filho, não tem relacionamento com o pai, com mãe. Como que alguém quer dar um conselho para mim que estou passando por um momento, um problema temporário no meu casamento? Você entende isso? Sim, entendi. Sim. Teve um caso que eu precisei da ajuda do Enzo, e foi assim que a gente se conheceu, né? Quando a gente começou a trabalhar junto. Que incrível, cara, incrível. Assim, foi o que ele falou. Às vezes a pessoa ela fala de algo, mas ela não está naquele lugar, ela não sabe como que ela vai dar opinião. Então foi aí que eu aprendi isso. A não aceitar opiniões de pessoas que não passam pela mesma coisa. O Enzo tem o casamento dele, Deus abençoe. E eu, quando estava no meu antigo casamento, estava passando por problemas e eu não tive pessoa melhor para me ajudar. Eu não tive pessoa melhor para me ajudar a não ser o Enzo, cara. E todo dia era uma conversa. E todo dia era uma conversa e minha mente abria. E todo dia era uma conversa e, cara, eu fui tendo opiniões, ideias. Eu aprendi muita coisa, cara, muita coisa. E também porque eu soube que você esteve na minha posição. Sim. Então, obviamente, eu aceitei aquilo. Acatei, na hora. E me ajudou muito, me ajudou muito. Até hoje. São coisas que a gente leva pra vida, cara. Sim. Leva pra vida. E, Enzo, você falou agora há pouco sobre a pessoa, ela falar e não viver o que tá falando, né? Essa hipocrisia, né?
infelizmente, hoje a gente vê alguns líderes, né, não vou citar nomes de religiões, nem de onde é, mas a gente vê maus exemplos, né? A gente vê pessoas que diz uma coisa e vive outra. Né? O que você acha disso? Cara, na realidade, no meio evangélico, todo pregador, todo alguém que se inspire em alguém, ele cresce se inspirando em algumas pessoas. E o tempo passa, a gente aprende, a gente começa a adquirir experiências e quando a gente passa a conhecer a pessoa, é aí que entra esse assunto. Por quê? Em cima do altar, ela prega, fala bonito, tem oratória, tem uma exegese bonita, uma oratória top. Mas você conhece aquela pessoa. E quando você conhece aquela pessoa, você fica aqui meio que... Nossa, mas ela está pregando para o público, mas ela não está vivendo aquilo que ela está dizendo. E o que isso causa no meio evangélico, em cima dos altares? Descredibilidade. Às vezes essa pessoa ela quer até que esqueça um pouco do passado dela, né? Muitos falam, não, eu não era essa pessoa aí, não. Não, mas você era fulano que andava assim, fazia aquilo. Não era eu, não. Quer meio que abafar, quer meio que apagar, passar uma borracha, um Errorex ali. Mas é mais bonito, às vezes, a pessoa aceitar ou falar, não, era eu mesmo, mas eu mudei. Eu era assim, mudei, hoje eu sou assim, assado. Hoje eu estou pregando lá, mas eu mudei, melhorei. É mais bonito a pessoa reconhecer do que a pessoa tentar jogar, às vezes, a vida passada dela para debaixo do tapete, né? Até porque tem pessoas que estão no lugar de onde ela esteve no passado. Vamos lá, uma pessoa que ela está dando a palavra, uma pessoa que ela já teve uma vida dificultosa, né, no passado. Ela saiu, Deus tirou ela de onde ela estava, colocou ela em cima do altar, mudou a vida dela. Se ela esconde quem ela era, tem muitas pessoas que estão no mesmo lugar, tem muitas pessoas que às vezes estão numa balada, tem muitas pessoas que agora às vezes estão no lugar errado, numa situação, fazendo algo errado, pensando, e quer melhorar. Aí ele vê aquele exemplo, né, e vê o que Deus faz na vida dela. A pessoa infelizmente tem pessoas que escondem isso, né? Esconde isso. Então, se ela mostra quem ela era, onde ela estava, onde Deus tirou e onde Deus colocou, cara, ela muda vidas. Muda vidas. Além dela dar um exemplo, né? Ela também ali está trabalhando com a palavra de Deus, né? Está dando a palavra de Deus, onde ganha vidas, né? Então isso é interessantíssimo, isso é importante demais. Ainda sobre esse assunto, um conselho que eu dou para esta geração, né? Tanto de pessoas como pregadores, pessoas que hoje estão crescendo na vida, né? Nunca se esquecer da onde Deus a tirou, nunca se esquecer da onde saiu, nunca se esquecer da onde começou. Todo mundo tem um início, todos nós temos um lugar onde começamos, e hoje eu não estaria aqui dando essa entrevista, não estaria falando aqui hoje se Deus ele não tivesse escolhido alguém, né, para ser essa pessoa que insistiu em mim. E eu falo nada mais nada menos do que a minha esposa. Minha esposa, ela investiu em mim, acreditou em mim, e se hoje eu sou um cristão, e se que eu tenho alguma relevância no reino de Deus, Deus ele começou pela minha esposa. Minha esposa me ganhou para Jesus. Não era crente, não conhecia a palavra de Deus, e ela, através do meu sogro, pastor, ela começou a me influenciar, né, de uma boa forma, e através dela eu conheci a Jesus. Então, assim, eu até ia fazer essa pergunta para você, sim, né? Falar um pouquinho sobre a sua vida, como que era, né? Sim. Se você sempre foi crente, sempre teve nesse... Porque existe uma questão, né? Você nasceu no berço evangélico, você veio... da onde você veio, né? E eu sou nascido e criado de São Paulo, né? Comecei fazendo amizade em São Paulo,
E quando eu tinha aproximadamente 12 anos de idade, meus pais decidiram se mudar para a Baixada. E eu afirmo para eles que esse foi um dos momentos em que a minha vida mudaria para sempre. Então, até uma dúvida. Você acredita que se você estivesse no lugar que estava, era São Paulo? Sim. Você acredita que se estivesse lá até hoje, talvez tivesse mudado o Enzo, talvez você teria aprendido outra coisa, você estaria no caminho que você está hoje? Com certeza, com certeza. Na verdade, Deus ele é especialista em fazer pontes, né? Ele nos apresenta pessoas e através de pessoas a nossa vida muda da água para o vinho. Quando eu saí de São Paulo e me mudei aqui para a Baixada, eu vim sem perspectiva nenhuma de vida. E eu não estou falando aqui de caráter, não estou falando aqui de educação, até porque eu quero louvar a Deus pela vida dos meus pais, que sempre me deram educação, me ensinaram a respeitar ao próximo, né? Tanto a mim, tanto aos meus irmãos de sangue. E educação e caráter vem de casa. Sim. Né? Vem de casa e disso eu não tenho o que falar. Agora, eu vim sem perspectiva nenhuma. Por quê? Morava em São Paulo, os meus amigos de São Paulo, a minha escola em São Paulo, tudo de São Paulo. Já tinha tudo lá. Tinha tudo, eu não tinha por que querer de vir para cá. Cheguei aqui, não conhecia ninguém, não tinha amigo, não tinha nem escola. Local diferente, Local amigos diferentes. Amigos, tudo diferente. Você já se sente acomodado Sim, no lugar, você não sim. quer sair dali, tá bom pra você? Sim. E não que se eu morasse em São Paulo eu não ia conhecer a Jesus. Mas quando eu vim para cá, foi um trabalhar de Deus. Deus já começou a trabalhar. Já foi abrindo aí, a porta, Já foi abrindo a porta. Então, eu vim para a Baixada, e aí tive amizades aqui maravilhosas, mas a pessoa que me fez chegar a Deus, essa foi a minha esposa. Ela me fez conhecer a Jesus, e eu falo para bastante jovens que eu não fui convertido, Roberto, por emoção, não fui convertido por convencimento. Não, vamos lá, aceita Jesus, não. Eu fui convertido pela palavra. E se você é convertido pela palavra, aconteça o que acontecer, cara, você não vai voltar para trás. Uma vez que você é convertido pela palavra, que é Jesus, uma vez que você ouve a voz de Deus, e essa voz de Deus, ela segue você todos os dias do seu caminho, eu tenho para mim que, inclusive, eu vi isso, uma situação, e eu achei estranho. Por quê? Chegaram para mim e perguntaram, nossa, você ainda está na igreja? E eu achei estranho me perguntar se eu ainda estou na igreja. Por que eu achei estranho? E eu compreendi ela porque ela fez essa pergunta. Por quê? As pessoas de hoje, após se converter, passam um dia, 2 dias, uma semana, a pessoa se afasta. Começa com aquele fogo todo. Começa com aquela emoção, aquela euforia e se afasta. E aí, conforme isso está acontecendo diariamente, eu entendi a pergunta dela. Por quê? Porque ela está acostumada a ouvir pessoas que se converteram, está na igreja, mas pouco tempo depois se afastou. Às vezes até a mesma pessoa que fez a pergunta passou por isso. Sim. Então, eu achei estranho ele na hora me perguntar se eu tinha saído da igreja, mas ao mesmo tempo eu compreendi, porque as pessoas, elas estão convertidas por emoções, por sensações, e a melhor coisa, Roberto, é você ser convertido pela palavra. Isso que não tem explicação para isso. Isso é você ouvir o Espírito Santo te chamando, né, cara? Te Sim. abraçando. É uma coisa única. Uma coisa é só quem passou. Sim, a gente estava falando do julgamento, né? E também tem aquela parte que muitos, às vezes, além de julgar, ainda condena, né? Sim. Por exemplo, uma pessoa que se afasta, às vezes, da igreja por determinado motivo. Às vezes até por mau exemplo de quem está liderando, né? Quem direciona. O que você acha de, às vezes, alguns líderes, alguns religiosos que acabam julgando, tomando do lugar de Deus e julgando aquela pessoa? Porque assim, na verdade, isso existe, normal. Por mais que seja pouco, eu não sei, né? Não posso dizer com certeza, mas existe alguns líderes que infelizmente julgam
E existem as pessoas que estão ao nosso redor. Aí vai da cabeça da pessoa. Sim. Ela seguir o que o líder está dizendo, ou das pessoas, mas infelizmente também existem líderes que julgam, né? Isso é chato, é triste, e aí a pessoa não sabe para onde ela vai, não sabe no que ela acredita, né? Isso vai contra a palavra de Jesus também, né? Que acolhia os pecadores e não olhava para os erros, né? Sim. Isso mesmo. E eu tomo por base o livro de João, vai nos relatar que havia uma mulher pega em adultério. E conforme ela foi pega em adultério, vieram os fariseus, né, e o povo, todos reunidos com a pedra na mão, pronto para apedrejar, né, essa mulher. E Jesus, ele estava escrevendo na areia, agachado, e a Bíblia diz que perguntaram para Jesus, né, e agora? Essa mulher foi pega em adultério, o que você tem, né, para dizer sobre isso? Na verdade, a mulher que foi pega era a cereja do bolo, porque na verdade o que eles queriam era uma oportunidade para pegar Jesus, era uma oportunidade para que Jesus fosse pego no erro. Que ele expressasse uma opinião, né? No caso, ele tomasse ali e julgasse como os fariseus faziam, né? Sim. Porque, na verdade, o pecado dela, né? Pela lei judaica, Sim. era, sim, o apedrejamento. Condenação. Era a condenação. Uhum. E eles queriam pegar Jesus nessa, porque já estavam querendo que matar Jesus. Sim. Ainda houve aquela oportunidade de falar, opa, estamos com a faca e o queijo no bolo. É agora, vamos pegar agora. E aí eles falaram isso para ele. Jesus estava agachado. E Jesus se levanta. E, cara, quando Jesus ele se levanta, não existe alguém que permaneça de pé, né, quando a intenção é julgar e quando a intenção é condenar. O que acontece com esse episódio? A Bíblia diz que Jesus ele se levanta, olha para todos aqueles que estavam com a pedra na mão, pronto para atacar. Ali era morte, certeza. E Jesus disse para eles, olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí que pega todo mundo. Aí, a Bíblia diz que do maior ao menor, cada um foi largando as suas pedras e indo embora. O que Jesus estava nos querendo dizer com isso? Isso aqui é simples. As pessoas, elas condenam, elas julgam, só que ela tem pecados maiores encobertos consigo mesmo. É como se eu estou julgando alguém, estou atirando a pedra em alguém, só que eu tenho pecados que estão escondidos. Então é melhor eu julgar aquilo que está sendo público do que eu contar ou confessar o meu pecado que está escondido. É isso. E por menor que seja o pecado que a pessoa tem, ela vai guardar. E ela quer julgar o outro. Sim, o único que não podia, o único que podia julgar, que era Jesus, nem ele fez isso. Sim. Nem ele fez isso. Cara. E você percebe que aquilo que está escondido, ninguém está vendo. O pastor não está vendo. Os seus companheiros não estão vendo. O público não está vendo. Então, para eles, o que importa é o que está sendo exposto. O que importa é o que está sendo visto. Pecou, errou, todo mundo viu, não, vai ser condenado até a morte. Sim, isso a gente vê aí, às vezes pelo cargo que a pessoa ocupa, às vezes a pessoa é um cantor na igreja, é um diácono, um pastor, ou às vezes mesmo no cotidiano, né? Às vezes a pessoa tem erros que a pessoa quer esconder. Vamos dizer que a pessoa lá é um advogado e ele, ao invés dele se formar e estudar, ir para a faculdade direitinho, só ficava no boteco da esquina. Sim. E aí o que ele não vai ser um bom advogado. Ele quer fazer o negócio meia boca. Então ele quer esconder essa parte. Sim. Ele quer mostrar que ele, é um advogado respeitável, uma pessoa de status, né? Quer viver de status. Mas na hora de pegar mesmo ali no filme, defender uma pessoa, ele, peraí, eu não sei se eu consigo, né? Você tinha dito que estava esperando um herdeiro. E se tem uma coisa que eu sempre falo para minha esposa é, amor, eu quero que os meus filhos tenham orgulho de mim. Eu quero ser alguém que meus filhos olhem para mim e tenham uma perspectiva de vida. Eles olham para mim e se orgulham, não
por aquilo que eu faço, por aquilo que eu sei, pelo conhecimento que eu possuo, não. Mas por aquilo que eu sou diante deles Exatamente. e diante das pessoas. Porque eu posso ser alguém aqui, enquanto estou falando com vocês, e ser outra pessoa dentro da minha casa. Sim. Eu posso ser alguém da igreja, julgar pessoas de dentro da igreja. E tem um assunto aqui bem polêmico que eu quero falar também, mas eu posso ser alguém dentro da igreja e fora ser ao contrário, Sim. né? Então, a gente está acostumado, o comportamento dentro das igrejas, alinhado, a pessoa não fala palavrão, não fala gíria, é comportada. Mas quando sai para fora, a gente desconhece, né, a pessoa. A gente olha assim, Tomou uma fechada no trânsito e já manda para aquele lugar. Sim. Né? O que é uma hipocrisia, Exato, cara. Uma hipocrisia com exatamente. Deus, cara. Porque a pessoa, Exatamente. ela acorda e fala, ô Deus, muito obrigado por mais um dia, vamos lá. E aí levanta e tá tudo certo e tal. Aí a primeira fechada, solta um palavrão. Sim. Mas peraí, isso... Na Como verdade, isso está revelando quem ela é de verdade. Exatamente. Coração, né? Exatamente. O coração a pessoa não consegue esconder. Sim. O que ela tem no coração, né? Uhum. A Bíblia fala que é do coração que a boca fala, né? Não consegue ir pelas atitudes, né? Sim. Uma hora a pessoa pode se fazer, cara. Pode se fazer. Uma hora... Se ela tá mentindo, a máscara cai. Uma hora a máscara cai. Sim. Sim. E você estava até falando do herdeiro ou herdeira, já sabe? Não, O que ainda que é? não, ainda não. É uma surpresa. Tá na expectativa ainda. Estou na expectativa. Estamos, né? Tem uma Já ideia, tem né? os nomes planejados? Já. O menino, sim, né? Será chamado Isaac. É um nome que eu sempre quis e faz parte, né, da nossa história, da nossa vida. É um nome que a gente sempre gosta. Agora, da menina ainda... Você Então, sabe que vai ter decidi. gente que vai olhar e vai se sentir com isso, né? Ah, com certeza. Com certeza. Vai se identificar, né? Certeza. Certeza. Já vai lembrar. A gente, relembrando, voltando um pouquinho, né, naquela questão ali de Jesus, das pessoas quererem pegar ele, o julgamento que as pessoas faziam contra ele. Uhum. Até uma ocasião, né, os soldados romanos, os romanos e até mesmo César, né, ficou apreensivo, né, quando chamaram ele de mestre, quando chamaram ele de rei, que ele seria o rei dos judeus. Os governantes daquela época ficaram meio temerosos, Sim. né, que achando que Jesus ia tomar o governo deles. Uhum. Né? Tanto que Jesus falou que o governo dele não fazia parte daqui da terra. Sim. E aí vem aquela, vamos dizer, meio que discrepância, né? Jesus, ele tinha, não vamos dizer aversão, mas ele era neutro, uma questão política, né? Sim. Hoje a gente vê que a política ela começou a se filtrar dentro das igrejas. Eu acho, assim, eu quero dar até a minha opinião, acho que não se mistura. Eu acho que não Sim. tem nada a ver. Eu acho que não se mistura por alguns motivos, né? E também pela visão. Eu acho que, na verdade, quem está na política, muitas pessoas, ela tende a julgar os outros, não no geral. Não quero generalizar, mas é o que a gente mais vê. Até porque um partido julga o outro, uma pessoa, um vereador julga o outro, né? E quando se trata da política se envolver ali na igreja, né? A gente às vezes vê, eu vi poucas vezes, mas existe, a gente vê, às vezes, membros da igreja, ou então até líderes também se envolvendo nisso. Sim. Eu já vi de dois partidos diferentes dentro da mesma igreja. Olha isso, cara. E aí, Olha como a é que guerra. fica? Olha como que fica, olha a guerra. Vamos lá. Falando desse assunto, essa é a minha opinião. Né? Uhum. Quando a gente olha para a igreja, política, dentro das igrejas, eu digo para você que na Bíblia existe política. Na Bíblia houve o impeachment de Deus. Quando é que foi que aconteceu isso? Está em Samuel. O povo estava sendo governado por Deus naquele período e eles não tinham rei. Quem tinha rei nos países era países circunvizinhos, né? E o povo daquela época olharam para os países circunvizinhos e falaram, olha, aquele país ali tem um rei, é liderado por um homem. Só que, em contrapartida, Israel estava sendo governado por Deus. E o que aconteceu ali? O povo rejeitou a governança de Deus, pediram o impeachment de Deus para serem liderados pelo homem. Então, Deus não vai liderar um povo que não quer a sua liderança.
E o que acontece? Deus, sabendo de todas as coisas, vai permitir que o homem passe a governar aquele povo. E se tem algo que eu amo, é a história dos filhos de Israel. Por que eu digo isso? Porque quando os filhos de Israel eles eram governados por um rei bom, a Bíblia diz que todo o tempo, todo aquele ano, eles frutificavam, eles plantavam, eles colhiam e tudo ia bem. O sacerdote ia uma vez ao ano dentro do templo, Deus falava com ele e ele abençoava o povo. Pegava a oração do povo, o pecado do povo, sacrificava, né? E Deus recebia e perdoava o povo naquele ano. Mas uma vez que o rei não fosse bom nos caminhos do Senhor, não fizesse aquilo que estava na lei do Senhor, a Bíblia diz que todo aquele povo pagava. O que acontecia? O povo plantava e não colhia. O povo semeava e não tinha colheita. Parece que Israel estava vivendo ali um período de céus fechados. Por quê? Tudo fala da liderança e de quem está no trono. Então, por isso que eu digo que a política ela está na Bíblia, mas ela tem que ser vista de que ponto? Como é que está sendo governada? Como é que está sendo dito? Então, a gente percebe que hoje, muitas coisas que a gente sofre no dia de hoje é por conta da liderança e quem está no trono. Exatamente. Né? E quem é que está no trono da política hoje? Presidente, governador, prefeitos, vereadores, tudo fazem parte disso. Mas do ponto de vista de políticas entrar dentro da igreja, cabe muito da intenção do coração do homem. Porque a Bíblia diz que muito vai da forma que a gente está enxergando. Né? A Bíblia diz que se os nossos olhos forem luz, todo o nosso corpo será luz. Mas se os nossos olhos forem trevas, todos os nossos corpos será treva. Então, vai muito do ponto de vista daquele que está introduzindo algo dentro da igreja. Se a intenção dele é realmente fazer aquilo que ele está prometendo. Porque o que mais tem no dia de hoje é promessas. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. E na verdade, a sua campanha, passa, tchau. Acabou. E a gente não vê nem mais o nome do cara, a gente não conhece mais o cara. De 4 em 4 anos é isso aí. E às vezes essas pessoas estão lá dentro da igreja. Estão lá. E você não acha que é um pouco de hipocrisia? Às vezes a pessoa usar a igreja, usar o nome de Deus, usar às vezes até os fiéis, né? Sim. Tem muitos que usam os fiéis, falam, vota em mim, eu sou um cristão, vou estar lá. Sim. E às vezes, como a gente vê, né, a política... Isso é ridículo, cara. Que raiva. Isso é ridículo, tem gente que faz isso. Sim, a gente vê, infelizmente, tem muita sujeira no meio da política, né? Nessa questão que eu pergunto, né? Será que essa coisa, essa sujeira, esse meio da política que a gente conhece, né? Será que não está mudando um pouquinho o conceito dos cristãos, dos evangélicos, dos católicos? Quem aceita, né? Quem tá usando esses fiéis, essas pessoas? Sim. Eu acredito muito, Roberto, na liderança, né? E quem está na frente dessa liderança. E se essa liderança verdadeiramente ensina a palavra, ensina o caminho do Senhor, ensina acerca de salvação, eu tenho certeza que mesmo que a política entrando dentro das igrejas, nos dias de hoje, eu não digo política, pessoas perversas, pessoas hipócritas, pessoas que prometem não cumprem, não. Mas eu acredito muito na liderança. Se essa igreja está sendo liderada por alguém capacitado e estruturado, que ensina verdadeiramente a palavra de Deus, ensina que independente de quem está no governo ou não, independente de quem vai ser eleito ou não, se é presidente, se é governador, se é prefeito ou não, independente, o controle não está nas mãos do presidente, não está nas mãos do governador, não está nas mãos de um vereador, qualquer que seja o candidato. O controle sempre estará nas mãos de Deus. Exatamente. É nisso que eu acredito, né? Assim, Que o controle, muitas vezes, esses dias eu vi uma publicação de um pastor falando que
a igreja era do candidato, falando que a igreja, esse povo é seu. Eu olhei assim, eu falei, meu Deus, nem o povo que está na mão do pastor é do pastor, quem dirá do candidato? Político. Exatamente. Ele falou que a igreja era do candidato. Sim, A igreja é a casa de a Deus. igreja era do candidato e o povo era A dele. igreja é a casa de Deus, cara. Então, a gente percebe essa mistura disso que você está querendo dizer, né? Sim. Dessa parte de querer. Então, tudo vai da liderança, tudo vai de quem está abrindo a porta, né? Está abrindo a porta para fulano entrar, para ciclano. Então, eu acredito muito na liderança, né? Por meio da onde essa política está entrando. Porque às vezes pode até deixar o lobo entrar no meio das galinhas, né? Exatamente, exatamente. Também influenciando outras pessoas. Eu também acredito que depende muito do que a pessoa quer. Às vezes a pessoa é gananciosa. Às vezes depende do que ela tá ouvindo, de onde ela tá tirando ideias, o que ela quer. Se a pessoa... Porque assim, existe, como você falou, política dentro da igreja. E se estiver nas mãos de Deus, ótimo, cara. É isso. Porque eu já vi políticos que se moveu através da palavra. E é isso que tem que ser. A nossa vida é assim. Agora tem um cara... Tem aquele cara lá que ele quer ganhar uma eleição por causa disso. Ele quer ganhar a eleição porque ele já está pensando lá na frente. E aí ele vai usar o nome de Deus. Massa de Sim. povo. Sim, Né? que Então, já assim, tem ali praticamente garantido. Exatamente. E tá pensando com as ideias dele, com a visão dele. Mas pergunta se ele parou para conversar com Deus. Deus, é isso mesmo? É esse o caminho? É isso que o Senhor quer para mim? Sim. Não é o que a gente quer. Né? Até o que a gente quer, às vezes a gente... Pô, a gente tá conversando esses dias. Foram desfeitos planos que a gente tinha. E estou falando das nossas férias. Porque Deus não queria. E a gente entendeu, pô. A gente entendeu. E se a gente entende isso, não tem questionamento. Acabou, cara. Deus não quer, não quer. Agora, eu acho que na política existe muito disso. A pessoa se move através da visão dela. É o que ela quer. Sim. Em alguns casos, não generalizando. Né? Sim. No início a gente estava falando também sobre o julgamento social, né? A maneira de você se portar, a maneira de você se vestir. Você falou até que no caso de preconceito por causa de cor. Você acha que dentro da religião, seja ela qual for, o que você acha de às vezes a pessoa que vai lá e ajuda a igreja X? Ela deu lá essa caneca aqui. Fui eu que doei lá. Porque ele doou essa caneca, ele vai ter um lugar de destaque. Ele vai sentar no melhor lugar. Ele vai ter um destaque lá perto do pastor, do padre, ou seja lá quem for. Você acha que isso seria correto? Bom, no meu ponto de vista, isso está totalmente errado. Porque uma vez que eu valorizo aquele que dizima e tem uma oferta de uma forma expressiva, de um valor maior, eu tenho certeza que essa é a maneira errada de se importar com alguém que, né, porventura vai ter um lugar ali de destaque. Na verdade, essa pessoa que tem um dízimo bom, uma oferta boa, ela não está entregando para o pastor. Ela está entregando para Deus. Exatamente, cara. E o problema não está de quem dizima, de quem está ofertando, de quem entrega o seu dízimo. O problema está na mão de quem recebe. Quem recebe. É isso, cara, exatamente. O problema está na mão de quem recebe. Porque eu posso ter... Você está aplicando bem aqueles recursos, né? Exatamente. Para a maneira correta, né? Exatamente. Então, vai muito daquele que, né? Temos exemplos na Bíblia da mulher, daquela viúva que ofertou, né? Tudo que ela tinha, né? Tudo que ela tinha. Aos olhos do fariseu era pouco. Era 2 moedas que ela tinha, né? Sim. E ali estava sendo depositado rios de dinheiro, né? Mas Jesus disse, olha, de todos vocês que depositaram aqui riquezas, aqui a meus pés, essa mulher foi a que mais me ofertou. Por quê? Porque o que eles colocaram aos pés de Jesus não era tudo, era parte daquilo que eles tinham. E vai muito da intenção, né? Sim. Por que eu estou dando esse valor? É para destaque? É para me mostrar? Sim. É para mim querer mostrar que eu sou o melhor? Né? Qual que é o real objetivo de eu dar aquele valor, né? Eu acho que é muito interessante também esse assunto, pontuar esse assunto,
Porque muitas pessoas não entendem o porquê que... Assim, eu já ouvi, cara, a gente fala, pô, você vai dar dinheiro pra igreja? Pô, não é isso. Exato, Muita gente não exatamente, entende, cara, o que é um exatamente. dízimo, o que é uma oferta, o Exatamente. porquê que tá dizimando e o porquê que tá ofertando. Tem muita gente que não Isso entende, é um não sabe o assunto que tá muito acontecendo. Isso é um assunto ótimo a ser pontuado. Agora entrou num assunto bom, Sim, sim. né? Porque, assim, muitas pessoas, como eu disse, eu já ouvi pessoas, né? Pô, você vai dar dinheiro pra igreja? Nem sabia. Eu também não fiz questão de explicar, porque Deus sabia o porquê que eu estava dizimando, o porquê que eu estava ofertando, e é isso que importa. Sim. Porque é isso que importa, né, cara? Isso é um assunto interessante e vale a pena a gente falar sobre isso, Sim. porque ainda existe uma grande polêmica, né? A pessoa entregar o dízimo, entregar uma oferta. Vamos lá. Para que serve o dízimo que nós entregamos na igreja? O que é o dízimo? É a 10ª parte daquilo que a gente recebe ou aquilo que vem à nossa mão. Uma porcentagem. Então, eu recebo um salário e desses 10% eu vou entregar para o Senhor. E quando eu entrego para o Senhor esses 10%, o que acontece? Esse dízimo não é só um dinheiro que eu estou dando para a igreja para sustentar, como muitas pessoas têm na mente. Quando eu entrego o dízimo, o que acontece? O Senhor se encarrega de nos livrar do devorador, do destruidor, do migrador e de todos os males que possa atingir as nossas coisas. Então, você já viu pessoas que ganham rios de dinheiro, mas ela não sabe o que ela fez com o dinheiro? Sim. Recebe hoje, amanhã ela não sabe para onde que foi o dinheiro dela. O que está acontecendo ali? É o devorador que está passando ali. É um espírito que passa ali e consome o dinheiro dela de uma hora para outra. Agora, quando eu entrego o dízimo, eu sei o que eu paguei, eu sei para onde o dinheiro está indo, eu sei para onde eu estou investindo. E detalhe, você pode receber pouco, mas você consegue sustentar tudo aquilo que está à sua volta. O dinheiro rende, né? O dinheiro rende. E quando a gente fala de oferta é aquilo que você está depositando ali aos pés do Senhor, e o Senhor se encarrega de multiplicar, né? E quando a gente fala de oferta, as pessoas, vai ofertar? Vou ofertar tanto. Mas a gente entende que essa é uma oferta para o Senhor. Então, quanto mais eu ofertar, eu sei que o Senhor ele vai cumprir com a sua palavra. Exatamente. Né? E as pessoas têm uma coisa na cabeça que fala que a gente vai dar dinheiro para a igreja, dinheiro para o pastor. Isso é quem tá de mas fora. não Cara. é sobre isso. Isso é quem tá de fora. A Bíblia diz que o espiritual discerne aquele que é espiritual, mas as pessoas não discernem aquele que é espiritual. Então, isso está no âmbito espiritual. E é sobre isso, sobre o podcast, sobre espiritualidade, né? Então, essa ideia de quem é privilegiado, quem é mais honrado por quem entrega menos, por quem entrega mais, isso não é o papel do pastor privilegiar quem entrega mais e quem entrega menos. O papel do pastor ali é administrar aquilo que está entrando, porque dentro das igrejas você tem um banco para você sentar, Exatamente. você tem um banheiro, tem um ventilador, ar-condicionado. Em algumas igrejas você tem um precisa telão. de um papel. Água, luz. Em algumas igrejas tem uma tela, Exato. né? Deus não precisa de dinheiro. Deus é espírito. Ele é espiritual. Deus ele não precisa de dinheiro. O que precisa de dinheiro? Aonde você vai frequentar a sua igreja? Você quer levar a sua família que as pessoas fiquem em pé? É para isso que o dinheiro é investido. Exatamente. É para isso que os fins são investidos. Exatamente. Não é que a gente vai lá para dar dinheiro pro povo. Não, dinheiro para pastor, dinheiro para... Não. Eu sei que Deus está cumprindo a sua palavra e as promessas dele estão sendo acrescentadas na minha vida. E em prol disso, eu tenho uma igreja que eu me assento, uso o banheiro, eu faço isso, faço aquilo. Então, é sobre isso. Da forma que as pessoas entendem, como se os pastores estivessem cobrando para dar a palavra de Deus. Isso não existe, pô. E tem julgamento nisso, né? E também julgamento da parte que é até semelhante a esse caso, no caso de pastores que vão pregar em alguns lugares, e obviamente tem que ter uma condução até o lugar. Às vezes o pastor não é da cidade, né? Tem que ter condições. Sim. E muitas pessoas também julgam o fato de às vezes ou cobrar ou de ser ali abençoado com algum valor. A pessoa que está de fora não entende nada disso, cara. Exatamente, isso é um assunto bastante polêmico. Que nem o Luan falou, né? Aos custos, né? Aos custos de se deslocar da sua casa para ir em um local,
aos custos, nada de graça, né? Não existe Uber que trabalha de graça, nem motorista de ônibus, nem empresa de ônibus, nem seu carro também não é movido a pensamento, né? Então, tudo tem o seu custo, né? Sim. Mas e aquela questão de pessoas que, às vezes, vamos dizer aí, cantores, Sim. né? Cantores evangélicos, alguns pastores, padres, não estou citando uma categoria específica. Sim, sim. Seja alguém que está querendo levar a palavra de Deus, independente da sua religião. O que você acha dessas pessoas? Tudo bem que existem custos, mas tem pessoas que têm ali o seu custo de vida alto, né? Sim. E às vezes exige dos fiéis ou de onde ele vai um cachê alto. Sim. Né? Às vezes seja para cantar, seja para levar a palavra, seja para... O que você acha da pessoa, às vezes, exigir um cachê alto, um valor alto, às vezes até alguns mimos, né? Sim. Como se fosse um popstar. Como se fosse cobrando também. Como se fosse cobrando para poder fazer o que ele deveria fazer, ou de forma gratuita, ou, né, cobrindo seus custos, que seria o mais justo, né? Sim. Vou começar aqui com um contexto, porque a gente sabe que a internet está aberta e as pessoas gostam de pegar cortes, né? Sim. Proveitos Tem que tomar cuidado. de episódios como esse. Vamos lá. Tem que tomar cuidado. Como o Luan disse, existe um custo, né? Por exemplo, eu fui convidado para pregar no Paraná esse final de semana. Vamos lá. Nesse final de semana eu estou pregando numa igreja aqui no São Paulo. E amanhã você quer que eu pregue na sua igreja no Paraná. Como é que eu vou para lá? Eu vou de camelo? Eu vou de bicicleta? Andando, de moto? Não tá pagando promessa para ir andando, né? Não tá pagando promessa. Ou de carro movido a pensamento. Então você já entendeu. Eu vou ter que ir de avião. Sim. Porque se você quer que eu esteja no seu evento, eu vou ter que ir de avião. Sim. Então aí entra passagem aérea. Segundo, um local para mim ficar. Você vai disponibilizar a sua casa? Ou não? E se não for? Aí já tem mais... Tem a sua casa? Não vou. Então você vai ter que preparar um ambiente para a gente ficar. Sim. Né? Não sei por quantos dias eu vou ficar lá. Tudo isso tem um custo. Passagem, a estadia, a alimentação. Só que tudo isso que eu estou falando para você, Roberto, isso é o dever da igreja. É o dever da igreja se preocupar com a passagem e com a estadia do pregador. Ou cantor, né? Agora, eu não concordo na parte de exigir algum valor especificado. Porque eu acredito muito, Luan, que o que é me dado de graça, eu vou dar de graça. Sim. Então, eu sou contra estipular valor para pregar a palavra de Deus. Porém... Às vezes as pessoas fazem daquilo ali o seu ganha-pão, né? Sim. Ele não tem uma outra atividade. Aquilo ali é o foco principal dele. Mas aí se arriscar demais. Se a pessoa faz isso já pensando nisso, pode ter certeza que vai dar errado. Porque porque ela já está pensando no que ela vai ganhar. Exatamente. Ela não está fazendo para Deus. Agora, se você estiver fazendo para Deus, é outra coisa. Você falou um ponto interessante. Qual é a intenção que eu estou indo pregar a palavra de Deus? Eu vou para o Paraná pregar a palavra de Deus pelo cachê que eu vou ser abençoado. Pela fama. Pela fama, quer pelo valor. Conhecer a cidade, é o que? É pelo quê? Qual a intenção do seu coração? Sim. E eu estou indo pregar a palavra. E Deus, ele conhece o nosso coração. Naquele grande dia, Deus vai falar assim, por qual motivação você foi pregar a palavra naquele dia? Você foi pelo aquilo que você ia receber? Ou foi por aquilo que eu te dei para você pregar para o povo? Então vai da motivação do seu coração. E jamais eu quero chegar diante de Deus e ele me cobrar uma motivação que eu tive no meu coração de pregar no lugar pensando naquilo que eu vou receber. Então, assim, é contraditório você ir pregar a palavra, mas se você não receber, você não vai. Exigir, então, né? Isso. Se não abençoar, se não me dar um valor que eu especifiquei, eu não vou cantar, eu não vou pregar. Temos um exemplo aqui, cara.
Eu lembro até hoje, você foi pregar em uma igreja, e ele foi pregar em uma igreja e era no dia dos namorados, cara. Só que ele tava sem dinheiro e não sabia o que dar para sua esposa, Sim, para Flávia. sim. Chegou no fim do culto, Deus abençoou. Um Foi. rapaz, um irmão, veio lá com um valor para ele. Exatamente. E o Enzo, ele foi dar a palavra de Deus pensando nas vidas, pensando em Deus, nas almas, sem Exato, pensar no que ia vir no final. Foi com a motivação correta, né? Exatamente. Inclusive, falando aqui de, né, tô esperando um herdeiro, eu paguei, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, eu paguei o ultrassom da minha esposa com um valor de oferta que eu recebi de uma igreja. Glória a Deus, cara. Glória a Deus. Mas eu não fui com intenção nenhuma de receber essa oferta para receber isso daí e eu pagar o ultrassom da minha esposa, não. Então, assim, vai muito da motivação do seu coração. Agora, se a pessoa estipula um valor, mas ela tem consciência que ela vai ali para entregar o melhor dela, para pregar a palavra, para salvar as vidas, para que o evangelho alcance as pessoas, Jesus salve elas, né? Aí fica a parte, né? Eu não prefiro não opinar nessa questão, mas sou contra estipular valor quando a sua motivação não é pregar a palavra e nem cantar louvores no reino de Deus. Sim. Eu lembro uma passagem, né? Onde Jesus, ele quis e tomou ações a favor disso, né? De limpar o local sagrado. Sim. Né? Uma certa ocasião, ele até pegou um chicote e expulsou vendedores que estavam ali, vendendo pombos, vendendo ofertas, cabritos, seja lá o que. Fazendo a igreja como um mercado. Como um comércio. Comércio. Porque muitas pessoas viajavam e iam até o templo para fazer as ofertas e eles acabaram montando um comércio ali para vender esses animais Sim. na porta do templo para as pessoas que fossem fazer as suas ofertas. Jesus condenou isso, né? Até expulsou esses vendedores de lá. E de todas essas coisas que nós pontuamos aqui, hoje, né? Hoje Jesus não vai vir aqui com um chicote expulsar ninguém que às vezes está não agindo de acordo dentro da igreja. Sim. Mas hoje, que ações que, no caso você que é um diácono, um pastor, ou seja lá um padre, vamos dizer, de todas as religiões, né? O que as religiões em si poderiam fazer para ir limpando, seja pessoas que fazem, no caso, um comércio, como a gente citou aqui, pessoas que julgam, pessoas que têm preconceito, distinção de classes. Que ações que hoje podem ser tomadas para melhorar isso dentro da religião em si? Sim. Isso é um ponto delicado, porque quando a gente fala assim de opinar uma melhor ação, por quê? Toda verdade, ela tem um confronto, né? Quem já ouviu dizer a expressão que a verdade dói? E a verdade dói. E trazer uma melhor opção para dentro de uma igreja tem os seus meios e é difícil. Por quê? Porque você fazer aquilo que é certo vai confrontar muita gente. Você dizer a verdade vai doer, vai machucar, mas é o melhor a se fazer. E eu tenho certeza que a melhor opção, a melhor maneira da gente aprender que julgar, a gente tratar a casa do Senhor como um mercado, como um negócio, está fora do que diz a palavra de Deus. Totalmente fora, totalmente fora. Está totalmente Nem sentido. fora daquilo que se diz religião, daquilo que se diz evangelho, né? Inclusive, a Bíblia diz em Isaías que o jejum perfeito. O que é o jejum perfeito? O jejum perfeito, segundo a Bíblia, não é aquele que a gente se abstém de alimentos e fica o dia inteiro sem comer, para que a gente possamos ficar mais sensíveis ao Espírito Santo. Não. O jejum perfeito que se trata em Isaías, Roberto, fala acerca de se doar, fala acerca de alimentar o pobre e a viúva e os necessitados. Por quê? Eu tenho um louvor que está na minha cabeça já faz dias,
É até um louvor do Thales, não sei se você já conhece ou já ouviu, né? Mas o louvor diz assim: Thales, só mais uma coisa, ajude o seu irmão, porque o que você faz por eles, você faz por mim. Que lembra aquela vez que Jesus olhou para os discípulos e falou assim: olha, eu estive nu e vocês não me deu de vestir. Eu estive preso e vocês não foste me visitar. Estive com sede e vocês não me deram de beber. Os discípulos olhou para Jesus, assustado, e perguntou para ele: mas que hora que foi que o senhor estava preso? Que hora que foi que o senhor estava com sede? Que hora que foi que o senhor estava nu, a gente não te deu de vestir? Aí Jesus disse: quando vocês não dá de beber para um dos meus, você não está dando para mim. Exato. Quando você não vai visitar alguém que está preso, você está fazendo o mesmo comigo. E esse louvor fala muito no meu coração, que enquanto a gente faz por eles, você está fazendo por Deus. E aí entra o que você me pergunta agora: o que a gente pode fazer para que esses tipos de atitude, como mercado, como negócio, dentro das igrejas, possa mudar? É quando a gente entender que enquanto a gente faz pelo próximo, a gente está fazendo para Deus. Quando a gente tem o próximo como a nossa prioridade, Deus ele tem a gente como prioridade. Não adianta você não ter as pessoas, ajudar o próximo, não ter as pessoas como prioridade e querer prioridade de Deus. Porque Deus ele não tem compromisso com quem não tem prioridade com Ele. Deus ele não tem compromisso com quem não é fiel com Ele. Então, uma vez que eu tenho Deus como minha prioridade, ajudando o meu próximo, com certeza você será prioridade de Deus. Isso, eu não estou falando só no meio evangélico, eu não estou falando só no meio cristão ou católico, não. Isso aqui é aberto para todos. Uma vez que você ajuda o próximo, você está fazendo para Deus. Este é o jejum perfeito. Muito obrigado, Enzo, pela sua participação. É um prazerzaço a gente receber você aqui. A gente tocou aí em questões aí bem polêmicas, bem que as pessoas possivelmente vão nos questionar aí, Sim, né? sim. É normal, certeza. Antes e depois disso aqui, certeza. Sim, e isso foi uma conversa sadia, uma conversa de alto nível, porque para a gente discutir opiniões diferentes não precisa a gente se bater, se degladiar. Sim. Discutir é justamente isso, se relacionar. A discussão saudável, né? Embora o nosso podcast aqui, o tema cada semana é um diferente, não é um podcast religioso. Centralizado em algo específico. Sim, nós discutimos aqui sobre tudo, né? Sobre negócio, sobre espiritualidade e sobre desenvolvimento humano. E isso faz parte do desenvolvimento humano, né? Nossa espiritualidade, a religiosidade, a espiritualidade, ela nos eleva e nos melhora como pessoas, né? Então, nós agradecemos de coração, agradecemos aí a sua participação e convidamos, quem sabe, numa outra oportunidade para a gente debater outros assuntos, né? Prazer foi meu participar. Eu estou em casa aqui, eu estou em amigos, né? Amigos de convivência que sabem da minha conduta. Eu também sei a de vocês. E isso é muito bom. Para mim, eu acredito que isso vai despertar muitas pessoas, né, que se acomodaram no seu estado de julgar. Talvez depois de hoje, as pessoas vão ter mais ciência e pensar duas vezes antes de julgar o próximo, apontar o próximo. E vale a pena repetir que a ação do julgamento não está ligado só à área verbal, mas está desde o que você pensa, da maneira que você olha e das suas atitudes. Para mim foi um prazer e só quero mandar um abraço para o meu amigo Inácio, meu irmão, e sabe que eu amo ele, eu faço questão de deixar isso registrado. Vai mandar um abraço para a esposa aí também, não? Com certeza. Senão, rapaz, você é doido. Senão você vai para a casinha do cachorro. Você vai dormir com o Inácio hoje. Também quero deixar um abraço para minha esposa, dizer que ela é o amor da minha vida e que está gerando o nosso filho. Um abraço para todos os meus amigos que vão acompanhar e vão ter este vídeo como referência.
minha gratidão, né, por todos que estão vendo esse podcast, e minha gratidão a Deus por participar desse podcast. Agradecemos e agradecemos a todos os que estiveram assistindo e ouvindo nós pelas plataformas de áudio também. E agora, antes da gente... Seu patrocinador. Tá. Queria agradecer também uma pessoa que acreditou no nosso projeto desde o início, né? Primeiramente, Deus. Sim. Segundo, minha família, que acreditou em mim também. Mas eu devo também muita gratidão a Magá. A Magá e Jô, elas acreditaram desde o início, desde o primeiro episódio, desde as conversas preliminares sobre o projeto do podcast. Eu devo muita gratidão a elas, né? Ter patrocinado a gente também, né? Ter acreditado no sonho. Às vezes soa meio que maluco, às vezes as ideias, mas quando começa a funcionar, as pessoas... Aqueles que não acreditavam, que viram depois, falam, não, eu botava fé. Na verdade, já vem do ponto do tema, né? Soa como maluco, mas porque são julgamentos, né, dos outros. Exato. Mas quem está com você antes, né? Quando o projeto ainda não tem carne, é que a gente tem que valorizar, né? Então, nosso muito obrigado, Magá, por estar nos auxiliando aí. E agora, vamos para os patrocinadores do estúdio, que o Marcos vai falar um pouquinho para a gente. Fala pessoal, boa noite. Vamos falar hoje da Fiux Imóveis, imobiliária da cidade de Itaém, que atende toda a região, com mais de 6 mil imóveis cadastrados, especialistas em chácaras, terrenos, alto padrão, médio padrão e casas populares. Se precisar de imóvel, pode chamar a Fiux, porque eles têm corretores capacitados e sempre atendendo vocês da melhor maneira. Precisou de imóveis para comprar ou vender? Fiux Imóveis, é isso mesmo, pessoal. Fiux Imóveis do Grupo Oliveira. Agora vamos falar de uma empresa de Itaém que faz camisetas personalizadas. Você já viram as camisetas da Move? Então acesse o site www.usefresco.com.br e você vai ver a coleção completa da Move com um material muito bom, com qualidade da reserva. Isso mesmo, uma empresa de Itaém que tem camisetas personalizadas. E você que tem empresa e quer ter camisetas para a sua empresa, não é uniforme, hein? São camisetas personalizadas com logo, com um símbolo da tua empresa e até artes eles criam para você. Então é só chamar o pessoal da Fresco no www.usefresco.com.br e tenho certeza que as camisetas são a partir de R$ 69,90 com uma qualidade incrível. Chame a Fresco. E atenção mulheres, você tem a oportunidade agora de lavar e escovar o seu cabelo quantas vezes quiser por R$ 197,00. É isso mesmo, mais barato que lavar o cabelo em casa. Você sai de um evento, sai de uma praia, de uma piscina, de um jogo esportivo, você está pronta para qualquer ocasião com a Loucas por Beleza. Precisou é só chamar no telefone 13 988 17 16 40 ou no endereço Rua João Mariano Ferreira, número 33, no centro de Itaém. Ou seja, não deixa para escovar o cabelo em casa, porque vai sair caro. Vai lá no Loucas por Beleza. E esses são os recados de hoje. Muito obrigado, pessoal, e ótimo programa. Agradecemos mais uma vez a todos que estiveram conosco. Antes da gente finalizar, passa seus contatos, né, suas redes sociais. Fala um pouquinho aí do seu trabalho que você desenvolve. Maravilha. Queridos, mais uma vez agradecer a oportunidade. E você que queira nos seguir, nós estamos no Instagram, no Facebook e no TikTok também. No Instagram está Enzo Viale Oficial. No Facebook também está Enzo Viale. No TikTok Enzo Viale também. Nós diariamente postamos mensagens das quais Deus nos entrega, pregamos nas igrejas, fazemos trabalhos também sociais e fazemos o trabalho na rua, que é o mais importante. Eu acredito que trabalho na rua, pregar a palavra para aqueles que estão perecendo por este mundo, encontrar salvação em Cristo Jesus. Joia. Quer passar seus contatos também, mano? Com certeza. No Instagram, para quem quiser também acompanhar, porque eu vou estar divulgando lá, né? Tanto antecipadamente, junto com você, quando vier algum convidado, quanto depois também no dia a dia a gente vai se comunicando, né? DMR Luan no Instagram e Luan de Matos Rocha no Facebook, beleza? Para quem quiser seguir lá. Mais conhecido por todos como Cremosinho, Como né? Cremosinho. Depois até eu em casa, cara.
Até em casa. Foram me chamar em casa e esqueceram meu nome, cara. Me chamaram de cremosinho, minha irmã deu risada, velho. E a todos, né, continue conosco aí nas plataformas, curtam, compartilhem, passa para o maior número de pessoas que vocês puderem, né, informações de valor, e deixem comentários também, né, os comentários nos ajudam, nos motivam, né, a poder continuar. Deem ideias, sugestões que vocês puderem, para a gente poder tá transmitindo. Quais os assuntos que vocês gostariam de escutar aqui, né, para a gente levar conteúdo de qualidade para vocês. Avisa também as plataformas que vai estar disponível também, né? Sim, nós vamos estar no Spotify, Deezer, na Amazon Music e também no Facebook, Instagram, né, tanto no meu quanto no do Enzo, do Luan. E também o nosso companheiro aqui, o Marcos da Move também, sempre está nos auxiliando aí, divulgando nosso podcast, nossos cortes, né? Agradecemos também ao Marcão aqui, que tem sempre fortalecido nosso trabalho. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.